Então vamos lá, meninas. Eu vou gravar aqui um pouquinho rapidão, só pra gente relembrar e vocês poderem usar hoje e amanhã pra poder estudar e a gente apresentar na quarta. Eu fiz umas pequenas alterações no slide, só que eu não mudei nada, então as pessoas que iam falar continuam falando as mesmas coisas, então não acrescentei nada pra ninguém. Eu só tirei 1 ou 2 slides só pra ficar menos cansativo, tá bom? Então vamos lá. Aqui quem vai começar falando é a Rit, né? Eu mudei o título porque estava escrito distúrbios, eu troquei, corrigi para transtornos de humor. E a Rit continua falando da mesma forma que ela ia falar. Aqui a definição dos transtornos de humor também era Rit, se eu não me engano. Eu não vou me lembrar bem agora quem que é quem, porque, enfim, eu estava bem cansada naquele dia, então eu não consigo me lembrar exatamente quem que vai falar o quê. Eu vou tentando mais ou menos falar aqui. E aí vocês me corrigem se eu falar alguma coisa que não for verdade. Tipo, não era eu que estava combinado pra falar isso, enfim. A gente vai falar o que são os transtornos de humor. E aí, basicamente, ela vai falar que é uma alteração, né, de humor patológica. Porque, normalmente, todas as pessoas alteram o seu humor e isso é normal, faz parte da vida. Entretanto, quando uma pessoa ela tem transtorno afetivo, né, transtorno de humor, ela tem essas alterações muito mais gritantes, né? E aí os humores dela podem causar prejuízo para ela na vida pessoal, na vida profissional, enfim. Então tem sintomas durante uma crise de transtorno de humor que acabam atrapalhando a vida da pessoa, né? A pessoa pode apresentar mania, pode apresentar depressão, enfim, então ela oscila de um pico para o outro patologicamente, né? Causando prejuízos aí à vida dela. Aqui, esse daqui quem vai falar é a Maria, ela só tem que explicar bem basicamente o que é o transtorno bipolar e o que é o transtorno depressivo. Então, começando pelo transtorno bipolar, ela vai falar que é uma oscilação de humor que ocorre, né, com as pessoas. Então, as pessoas estão lá no pico do humor, muito eufóricas, muito felizes, né, se sentindo o máximo, se sentindo Superman, e de repente ela cai, troca de humor, vai para um humor depressivo, e essa alternância de humor aí, essa bipolaridade causa aí muitos prejuízos para a vida dessa pessoa, para a vida dos familiares dessa pessoa, né? Porque as ações que ela toma inconscientemente, né, acabam prejudicando, né, tanto ela quanto as pessoas que estão ao redor. E aí a gente tem diversos tipos de transtorno bipolar, mas os principais, né, são o tipo 1 e o tipo 2. No transtorno depressivo, é só você falar que é caracterizado por um humor deprimido, né, em grande parte do dia, ou durante bastante tempo, durante anos, enfim. E que esses sintomas, tanto quanto no transtorno bipolar, podem trazer prejuízos para a pessoa. Então, a pessoa fica ali naquela depressão, com aquele humor depressivo, né? E ela acaba não conseguindo fazer as atividades que ela gostava de fazer antes, enfim. Aí, transtorno afetivo bipolar. Aí eu vou começar falando sobre a mania, vou explicar tudo certinho, né? Enfim, a mania é aquele pico de euforia, aquele pico de excitação, então o paciente fica bem alterado, começa a agir de uma forma muito impulsiva, enfim. Eu vou explicar isso aqui, vocês já sabem o que é mania. Aqui eu vou colocar os sintomas da mania. Hipomania Rit, que vai falar. Então, ela vai falar que basicamente na hipomania o paciente ele tem os mesmos sintomas que na mania. Entretanto, o comportamento é mais brando. Então, esse sujeito ele acaba sendo um pouco mais produtivo, porque as ações que ele toma, as coisas que ele faz, acabam não prejudicando tanto a vida pessoal dele, a vida das pessoas que estão ao redor dele. E a gente tem que ter cuidado aqui, porque nessa fase, geralmente, um paciente que tem mania, por exemplo, quando ele chega na hipomania, ele pode achar que ele está curado, aí ele pode abandonar o tratamento, e aí isso pode possibilitar que ele tenha uma nova crise, né, um novo episódio maníaco, e isso não é nada bom.
Episódio depressivo maior, eu não me lembro exatamente quem era, mas eu acho que era eu que ia falar, não tenho certeza. Ou era a Maria, também não tenho certeza. Mas basicamente eu vou explicar aqui o episódio depressivo maior, que é um período de 2 semanas, pelo menos, em que a pessoa fica ali depressivo, com o humor deprimido, né? Perde o interesse em fazer coisas que antes eram super prazerosas para ela. A pessoa tem esse humor deprimido, não tem mais interesse em atividades que antes eram prazerosas. A pessoa pode passar por uma perda ou um ganho de peso ali durante aquele período, né? Tem a falta de apetite ou o apetite aumenta muito. A insônia ou hipersônia, então, ou a pessoa dorme de menos, ela não consegue dormir, não consegue fechar os olhos para descansar, enfim. Ou a pessoa só dorme, passa o dia inteiro dormindo, não tem vontade de levantar para fazer nada. Essa pessoa pode apresentar também retardo psicomotor, então ela não consegue processar as informações, né, da mesma forma que ela processaria normalmente. Se sente o tempo inteiro cansada. Tendo conseguido ou não descansar, essa pessoa vai se sentir sempre cansada. Se sente inútil, começa a colocar a culpa nela por coisas que não tem nada a ver. A capacidade de pensar, de raciocinar é diminuída e ela tem constantemente um pensamento de morte. Então, num episódio depressivo maior, tanto quanto na mania, a pessoa pode também entrar em psicose, né? Começar a ver coisas, imaginar coisas que não existem. Isso pode levar ela ao suicídio, igual na mania. Então, é importante, é um fator que afeta a vida da pessoa diretamente, tanto quanto um episódio maníaco, tá bom? Pelo período de 2 semanas aparecem esses sintomas aqui. Aí, transtorno bipolar tipo 1, eu lembro que era eu que ia falar. Na verdade, eu não lembro agora de certinho. Acho que era HIT, né? Puta, não faço ideia. Acho que era HIT. Não era HIT. Não era HIT, era Michelle, eu acho. Mas enfim, sendo HIT ou Michelle, eu acho que esse era eu, porque tem o Deluca. Eu acho que a HIT ia falar antes naquele slide que tinha os 4, né? Mas aí, como a gente mudou, tirou aquele slide para ficar menos cansativo, então só vai ter esse slide falando de tipo 1, mais um slide falando de tipo 2 e o outro slide vai estar falando sobre as duas outras. Aí vocês vão vendo aí. Mas eu acho que esse daí sou eu que vou falar, né? Então, eu vou explicar o transtorno bipolar tipo 1, que a pessoa necessariamente precisa ter um episódio maníaco, né? Mas eu não tenho certeza agora, gente. Sou eu a Rita, tô bem confusa, porque eu lembro da gente falando bastante disso, Rita. Enfim, não sei. Mas aí você já sabe explicar o tipo 1, já sabe o que é. Se for você ou se for eu explico também. E aí eu vou passar o vídeo do Deluca nesse momento. A prevalência aí, eu acho que eu vou explicar a prevalência, não sei se sou eu ou a HIT, e como que é o desenvolvimento. Acho que esse daqui é eu, porque eu lembro que o tipo 2 é a HIT. Então, esse daqui do Deluca sou eu que vou falar, tipo 1. Tipo 2 é HIT. Aí a HIT vai explicar tudo certinho, que no transtorno bipolar tipo 2, o que vai afetar mais o paciente não é a hipomania, mas sim o episódio depressivo maior, né? Porque do mesmo jeito que a mania, o episódio depressivo maior, ele pode causar psicose, ele causa prejuízo à pessoa porque ela não consegue trabalhar, enfim, tem aquele humor deprimido, aquele pessimismo, fica sempre triste aí pelo período de 2 semanas. Então, no caso do transtorno bipolar do tipo 2, precisa ter uma atenção para garantir que a pessoa está tendo sim, está passando sim por episódio de hipomania. Porque se a pessoa não estiver passando pela hipomania, ela não é classificada como bipolar tipo 2, ela é classificada como depressivo maior. Então, o médico, a equipe, os enfermeiros que forem acompanhar esse paciente, né, a própria família também, tem que prestar bastante atenção nos detalhes do comportamento para garantir que aquela pessoa está mesmo passando tanto pelos episódios depressivos maiores, quanto pela hipomania, né? Porque senão ele é depressivo. E aí não vale dizer que o transtorno bipolar do tipo 2 é menos grave do que o tipo 1, porque não é.
né? Os dois são igualmente graves, nos dois o paciente apresenta riscos tanto para ele quanto para as pessoas que estão ao redor deles. Nos dois os pacientes podem atingir a psicose, começar a ver coisas, imaginar coisas, né? Nos dois as pessoas podem tentar suicídio. Então, nenhum é mais grave do que o outro, os dois são igualmente graves, tá bom? Porque as pessoas podem pensar que só porque é tipo 1 é mais grave do que o tipo 2, mas não é, os dois são graves da mesma maneira, né? Aí você vai falar da prevalência, né? Que internacionalmente falando, né? Um estudo internacional avaliou que 0,3% da população é bipolar do tipo 2, enquanto só nos Estados Unidos a prevalência ali na população foi de 0,8%, isso em um ano. Então, a gente consegue ver que essa porcentagem dos Estados Unidos, ela é consideravelmente alta, né? Então, isso nos leva a pensar em algumas coisas, por exemplo. Por que será que lá nos Estados Unidos, um país desenvolvido, né, as pessoas acabam sendo mais acometidas pelo transtorno bipolar? Aí, no desenvolvimento e curso, é só você falar, né, da média de tempo de diagnóstico, né, do transtorno bipolar, que é de 25 anos. Aqui a gente está falando realmente de diagnóstico e não de episódios, né? Então, geralmente as pessoas recebem esse diagnóstico com 25 anos. E isso pode significar que essas pessoas já passaram por episódios anteriores, né? Porque até receber o diagnóstico, essa pessoa teve que apresentar um episódio depressivo maior e um episódio hipomaníaco. A doença, geralmente, ela é iniciada com o transtorno, o episódio depressivo maior, e isso acaba atrasando o diagnóstico, porque se a pessoa não apresenta a hipomania, ela fica ali na classe dos depressivos, né? Porque para ser bipolar, ela precisa apresentar essa alternância de humor, então ela tem que ficar com humor depressivo ali pelas 2 semanas, e depois de algum tempo, em algum momento, ela tem que apresentar um episódio hipomaníaco. Senão, ela não é uma pessoa bipolar, ela é uma pessoa depressiva. Então, geralmente, como começa sempre com um episódio depressivo maior, o diagnóstico acaba demorando um pouco mais para acontecer. E aí, os indivíduos com bipolaridade do tipo 2, 15% deles têm mais de 4 episódios por ano. Então, geralmente os indivíduos que têm o transtorno bipolar do tipo 2, eles alternam esse humor entre o transtorno, entre o episódio depressivo maior e a hipomania mais de 4 vezes por ano. Isso significa que eles têm um ciclo mais rápido, né, da alternância de humor. Isso pode estar associado a um mau prognóstico, porque isso pode significar maiores chances da pessoa tentar suicídio, maiores chances da pessoa ir para psicose, maiores chances da pessoa ter que ser internada, né, para realizar tratamento. Esse aqui é a Maria que vai falar, né? Eu mudei, antes estava escrito principais tipos lá em cima, mas eu mudei, agora está escrito outros tipos de transtorno bipolar. Então a Maria vai explicar o ciclotípico, né? Ciclotímico, toda hora eu falo errado, ciclotímico, né, que é um quadro mais leve, né, do transtorno bipolar, porque ele marca oscilações entre hipomania e distimia. Distimia é uma depressão mais leve, não é uma depressão tão profunda quanto o episódio depressivo maior. Então, o paciente ele não apresenta sintomas suficientes ali para ele ser classificado num episódio maníaco ou no episódio depressivo maior. Ele oscila o humor dele sempre entre a hipomania e a distimia. Então, lembra lá do nosso gráfico? A gente fez o gráfico, né? Então, a linha do meio, que é a linha do humor normal, é a linha da eutimia. A hipomania é a primeira linha ali de cima, da parte de cima, e a distimia é a primeira linha da parte de baixo. Então, o indivíduo ele fica ali sempre alternando entre a hipomania e uma depressão leve, tá bom? E essas pessoas, geralmente, elas são vistas pelas outras pessoas que não entendem sobre transtorno de humor, elas são vistas como pessoas de temperamento ruim, pessoas que são instáveis. Então, essas pessoas podem muitas vezes nunca receberem um diagnóstico, serem sempre vistas ali como pessoas de personalidade difícil,
né? E aí elas acabam não tendo oportunidade de tratamento correto, esse tipo de coisa. E aqui os transtornos bipolares que não são especificados ou que são mistos, eles são bem parecidos com os ciclotípicos, porém eles podem nem apresentar sintomas que cheguem a ser uma hipomania ou que cheguem a ser uma distimia. Então a pessoa ela vai sempre alternando de humor, né, constantemente, só que os sintomas não são suficientes para classificar nem no tipo 1, nem no tipo 2 e nem ali no ciclotímico, tá bom? Aqui esse gráfico eu lembro que sou eu que vou falar, mas eu vou explicar basicamente aqui a alternância de humor, né? Um episódio maníaco ali no tipo 1, que desce lá para baixo no depressivo maior. Aí vou explicar o tipo 2, vou explicar aqui o ciclotímico, Michele, e aí vou falar da ciclagem rápida também. Características que eu me lembre bem é a Maria que vai falar, né? As características que apoiam o diagnóstico do transtorno bipolar. Então, aqui a Maria tem que focar em falar que os pacientes que vão ser diagnosticados com o transtorno bipolar do tipo 1, geralmente eles apresentam firme resistência, né, às tentativas de intervenção, às tentativas de parar para fazer ele refletir da família ou de profissionais de saúde, dos médicos, enfim. Então, por exemplo, se ele está num episódio de mania, num episódio depressivo, a família percebe o comportamento dele alterado, né? Isso principalmente no caso dos maníacos, no caso do episódio maníaco. Então, o pessoal que está à volta, os amigos, a família, começa a perceber uma alteração no comportamento da pessoa, mas a pessoa não aceita, ela nega, começa a colocar a culpa em situações, por exemplo, se a pessoa tem ali uma crise maníaca e acaba comprando 20 camisetas de um time só, aí a família vai falar, poxa, você gastou tanto dinheiro com 20 camisetas do mesmo time, pra quê? Daí a pessoa ela não vai conseguir aceitar ou enxergar ou apontar ali que existe alguma coisa estranha nessa ação dela, né? Então ela vai colocar a culpa na situação, ela vai falar, ai meu, eu comprei porque estava na promoção, eu comprei porque eu queria dar de presente para alguém. Então ela nunca vai assumir ali o erro, ela nunca vai assumir a estranheza no comportamento dela. Além disso, outra coisa que apoia o diagnóstico é uma mudança repentina que os doentes bipolares eles apresentam no estilo pessoal, né? Então o jeito de se vestir fica muito mais erotizado, né? O jeito de agir também, a pessoa começa a se achar mais sexy, então ela começa a usar roupas mais provocantes, mais extravagantes para chamar realmente a atenção das outras pessoas, né? Outra coisa também que é legal, né, de usar para apoiar esse diagnóstico, os pacientes eles também acabam se tornando mais hostis e agressivos, né? Elas podem partir inclusive para agressão física ou tentativa de suicídio, tentativa de homicídio, inclusive, né? Não intencionalmente, mas elas podem partir. Outra coisa elas acabam não tendo mais um senso sobre o que é constrangedor. Então, por exemplo, se vocês estão numa roda de pessoas, ela começa a fazer perguntas ou falar coisas constrangedoras sobre você e ela não acha nenhuma estranheza nisso, ela faz sem sentir nenhum peso. Não porque ela queira, né, mas porque faz parte da crise, do momento que ela está passando. E aí os familiares e os amigos também podem observar aí o surgimento de problemas financeiros, né, por conta da impulsividade e problemas com a justiça, né? Então essa característica aí de agressão, né, de hostilidade pode gerar aí transtornos com a justiça também, porque a pessoa pode agredir outra, a pessoa pode, de repente, num episódio maníaco, roubar alguma coisa, né? Então, tudo isso são características que acabam apoiando o diagnóstico. Fatores de risco e prognóstico, que eu me lembro era a Hit que ia falar. Então, você pode falar relembrar, né, retomar ali que a gente tinha falado que nos Estados Unidos tinha uma porcentagem maior de pessoas acometidas por essa doença, né? E aí você pode retomar aqui falando que os países onde a população é mais rica, né? Os Estados Unidos é um desses países, é onde, né, tem mais casos de transtorno bipolar.
Aí você também vai falar das pessoas que são separadas, né? Pessoas que tinham algum relacionamento com outras e se separaram, divorciaram, enfim. São pessoas que compõem a maior porcentagem de bipolares, né? Então, por exemplo, de 20 bipolares, 10, por exemplo, 7 vão ser pessoas divorciadas, pessoas separadas. Histórico familiar é algo que conta tanto para o transtorno bipolar quanto para o transtorno depressivo, né? Então, as pessoas que têm parentes, né, familiares que têm esses transtornos de humor, tanto a depressão quanto o transtorno bipolar, tem maiores chances de desenvolver, né, aí essa doença. Então, por exemplo, se a minha mãe teve transtorno bipolar, as minhas chances de ter transtorno bipolar serão maiores. Não significa que eu terei obrigatoriamente, mas as minhas chances de desenvolver são maiores, né? Aí, dependendo do que eu posso vivenciar durante a minha vida, as chances são maiores. Então, o grau de parentesco, quanto mais próximo o grau de parentesco, maiores as chances de desenvolvimento. E aí, se a gente está falando de uma pessoa, né, que tem transtorno de humor, e aí aqui no caso a gente está falando de transtorno bipolar, que tem características psicóticas, né, durante o episódio. Então, por exemplo, se a pessoa está num episódio maníaco e ela tem características psicóticas, né, então ela começa a imaginar que ela é o Superman, cheio de superpoderes mesmo, e aí ela acha que se ela pular do prédio ela pode voar, né? Então, ela tá imaginando coisas que não existem, são fantasias. Então, ela tá tendo um episódio psicótico. Ou, por exemplo, quando a pessoa tá no episódio depressivo, que ela começa a imaginar que o mundo inteiro tá contra ela, ou que a culpa é dela exclusivamente por todo o aquecimento global, ou que tem alguém perseguindo ela. Ela começa a ver pessoas perseguindo ela, começa a ver pessoas rindo dela, né? Enfim, características nesse sentido. A psicose mesmo, começar a ver e imaginar coisas que realmente não são reais. Então, se a pessoa passou por um episódio assim, as chances dela passar por um novo episódio e também ter características psicóticas é maior do que de uma pessoa que nunca teve características psicóticas, tá bom? Risco de suicídio para pessoas com transtornos de humor, 15 vezes maior, chegam a ser 15 vezes maior do que uma pessoa normal, a população normal. Aí aqui eu vou falar para eles da dica de filme, vou explicar aqui tudo certinho para eles, do filme Lado Bom da Vida, inclusive se vocês puderem assistir, assistam. Aí chegamos nos transtornos depressivos. A Maria ficou com esse slide, eu lembro, da abelhinha. Então, a Maria vai explicar que os transtornos depressivos, eles são caracterizados por uma tristeza, né, profunda ali. Essa tristeza é grande o suficiente para poder trazer prejuízos, né, para a pessoa, para o paciente. Então, ela perde totalmente interesse nas atividades que ela gostava de fazer. E aí tem a questão de que os fatores etiológicos não são também definidos, mas a gente sabe que tem hereditariedade e questão hormonal e psicossocial também são muito fortes, né? Então, aquilo que a pessoa vivencia ali na sociedade, né? Às vezes as situações que ela passa e não consegue superar, isso aí contribui bastante para os transtornos depressivos. Esses transtornos, como a gente já falou, eles costumam prejudicar as pessoas porque elas não conseguem funcionar, essas pessoas perdem funcionalidade. Então, elas estão ali num sentimento tão deprimido, estão se sentindo tão mal, se culpando pelas coisas de uma forma tão persistente que elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem interagir, né, com outras pessoas. Então, os transtornos depressivos, assim como os transtornos bipolares, acabam invalidando as pessoas também. Aí, se a Maria quiser falar da abelhinha, né, aqui dá pra gente ver claramente, então, aqui pelo sentimento dessa abelhinha, porque
Ela fala que ela começa a perder interesse, ela se sente mal nas coisas que ela mais amava fazer. E é justamente isso que acontece com uma pessoa depressiva. As coisas que ela mais gosta de fazer, ela vai perdendo interesse. Ela vai sentindo que ela não sabe mais fazer, que ela não consegue mais fazer. E ela não sabe por quê, ó. Aqui a abelhinha fala: eu não sei bem o porquê disso, pode ser por estupidez ou por cansaço. Então a pessoa perde o interesse em fazer as coisas que gosta e ela não consegue entender o motivo. E ela se sente besta por causa disso, ela se sente uma pessoa inútil por causa disso e ela começa a se sentir cansada também. Então aqui a gente consegue ver pela reticências que a pessoa tem ali, fica refletindo muito, né? E no final ela chega à conclusão de que provavelmente ela não consegue mais fazer as coisas que ela ama porque ela é estúpida e porque ela está cansada. Então a junção desses sentimentos, no caso das pessoas depressivas, muitas vezes podem levar elas a tentativas de suicídio, né? Ou quando elas não chegam a esse ápice, elas se isolam, não interagem mais com outras pessoas, não conseguem mais conversar com outras pessoas, não conseguem se expressar, tá bom? Aí aqui eu vou falar sobre a classificação dos termos, né? Desmoralização e isolamento, vou explicar a diferença entre eles, porque muitas vezes a pessoa só está passando por um episódio de tristeza, por um episódio ali de luto, né? Então isso dura menos tempo do que a depressão, né? Do que realmente um episódio depressivo. Então eu vou explicar aqui, duram menos dias, enfim, vou explicar certinho. Etiologia geral era HIT, que eu me lembre, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que era. Aí você vai falar das causas, né, da depressão. Não tem uma causa exata, mas a gente sabe que a genética, assim como no transtorno bipolar, contribui muito, né? E os fatores ambientais também, como a Maria vai ter falado, né? As coisas que acontecem no dia a dia dessa pessoa, os baques que ela leva da vida. Então, se é uma pessoa predisposta a isso, as chances de desenvolvimento da depressão, elas crescem. Como a gente já falou também, o grau de parentesco, então quanto mais próximo uma pessoa seja de uma pessoa depressiva, né? Então, por exemplo, um tio meu tem depressão. Então, isso significa que eu tenho maiores chances de ter depressão do que uma pessoa que ninguém da família teve, mas não significa que necessariamente eu vá ter depressão, né? Significa que eu tenho chances maiores porque na minha família tem alguém. E aí, mesma coisa que a bipolaridade. Quanto mais próximo o grau, né, de parentesco entre eu e essa pessoa, maiores as chances de eu desenvolver. Desregularizações hormonais e de neurotransmissores também são fatores extremamente ligados à depressão, visto que a gente tem depressão pós-parto, a gente tem pessoas que desenvolvem depressão ali durante a pré-menstruação, né? A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas é uma coisa um pouco mais forte, um pouco não, bem mais forte do que a TPM, né? Tem as mulheres as pessoas, na verdade, que desenvolvem ali depressões sazonais, então, aí ligada aos neurotransmissores, enfim. As pessoas que são menos resilientes, né? Então, as pessoas que não conseguem, têm mais dificuldades para lidar com as coisas do dia a dia, com os episódios do dia a dia, elas têm mais dificuldade de se ajustar às pressões cotidianas, então elas têm uma tendência maior, né, a desenvolver aí a depressão. As pessoas ansiosas também têm maior tendência. E, claro, as mulheres. As mulheres são aí o maior grupo de pessoas depressivas, né, principalmente pela questão hormonal, né? As mulheres estão muito, muito, muito ligadas à questão hormonal na depressão, mas as mulheres têm mais tendência, seja pela questão hormonal ou por outras questões genéticas, enfim, porque as mulheres têm uma pressão social maior também, né? Enfim, as mulheres desenvolvem mais depressão do que os homens. Transtorno depressivo maior, eu vou explicar o transtorno depressivo maior.
né, que tá incluso aí o episódio depressivo maior, e aí eu vou explicar aí que o transtorno depressivo maior, a pessoa ali alterna entre o episódio depressivo maior e a normalidade de humor, né? Então a pessoa passa pelo menos 2 semanas ali, que é a característica do episódio depressivo maior, consegue atingir um humor normal ali, a eutimia, mas novamente depois de um tempo ela cai nesse transtorno depressivo maior. E aí eu vou retomar de novo os sintomas, enfim. E aí aqui eu vou também explicar a diferença entre o episódio depressivo maior e o transtorno depressivo maior, né? Porque a diferença entre eles basicamente é que o episódio é o que compõe o transtorno, mas compõe o transtorno tanto o depressivo quanto o bipolar. E aí a diferença está justamente na mudança de humor. Porque se o paciente apresenta a mania ou hipomania, a gente vai classificar eles como bipolar, não como depressivo. Agora, se a pessoa fica ali alternando entre episódios de humor depressivo maior, episódios de humor de distimia, né, episódios depressivos menores, aí, mais leves, então aí tem a característica do transtorno depressivo. Transtorno depressivo maior e a pandemia de Covid-19 é Maria, que eu me lembro. Então, a Maria só tem que falar que foi desenvolvido um estudo no ano de 2020 aí, com 1.460 brasileiros, né? E aí, esse estudo, ele apresentou que os casos de transtorno depressivo maior, que é TDM, aumentaram de 4,2 para 8. Então, os casos de depressão maior dobraram aí durante a pandemia. E aí, esse estudo revelou que isso está diretamente ligado ao estresse e à ansiedade que as pessoas estão vivendo repetidamente aí durante essa pandemia, né? Porque as pessoas, né, a sociedade está inserida aí num cenário extremamente caótico, um cenário que a saúde está em declínio, as pessoas não têm certeza do dia de amanhã, né? Muitas pessoas perderam seus empregos, perdem suas casas, enfim, né? Muitas dificuldades. E aí, isso faz com que as pessoas acabem se isolando, as pessoas não conseguem mais fazer as atividades que elas gostavam antes, né? Tem o próprio isolamento social que também influencia as pessoas a caírem aí no transtorno depressivo maior, né? Lembrando que o transtorno depressivo maior, a pessoa ela cai ali, fica por 2 semanas, né, apresentando humor deprimido, mas ela consegue retornar depois para um humor normal, para eutimia, mas aí ela vai caindo de novo. Isso é muito característico da pandemia, porque a gente sabe que as pessoas elas estão caindo ali, o humor delas realmente fica deprimido, né, conforme a gente vai vendo os acontecimentos, né? Inclusive eu conversei com uma pessoa da sala essa semana e pelo que ela estava me falando, eu acredito que ela é uma das pessoas que acabou desenvolvendo aí o transtorno depressivo maior durante a pandemia, né? Então essa pessoa ela passa ali 2 semanas pelo menos bem tristes, né, com as características de um episódio depressivo maior, mas depois de um tempo ela consegue retornar ali para uma eutimia, para um humor normal, né? Mas aí conforme o tempo vai passando e ela vê que ela não consegue voltar, né, ao trabalho, não consegue voltar a realizar as atividades, não consegue voltar a encontrar seus amigos, sua família, seus familiares, então ela cai de novo ali naquele episódio depressivo, e, enfim, isso meio que vira um ciclo, né? Então a pandemia está causando isso em diversas pessoas. Transtorno depressivo persistente, eu me lembro que era eu quem ia falar também. Então, por pelo menos 2 anos, a pessoa apresenta aí sintomas de depressão sem remissão para eutimia. Essa é a diferença entre o transtorno depressivo persistente e o transtorno depressivo unipolar, né, que é o maior. Então, a pessoa ela não consegue atingir ali um nível de normalidade.
Inclusive, a gente assistiu uma videoaula que o professor até usava o exemplo, o Harvey e a hiena, sabe? Que fica sempre, ó céus, ó vida, ó azar. Então, a pessoa tá sempre ali deprimida, né? Então, ela não consegue apresentar um humor normal. A linha de humor dela tá sempre ali caminhando abaixo. Isso ela pode alternar entre a distimia, aí ela pode cair no episódio depressivo maior, mas ali volta para a distimia e ela nunca consegue atingir a eutimia. Então ela tá sempre pessimista, sempre deprimida, né, introvertida, crítica de si mesma, ela começa a fazer muitas críticas. O humor dela não existe mais, ela perde o senso de humor, então coisas que antes eram interessantes e engraçadas não são mais. Isso por pelo menos 2 anos, tá bom? Os critérios diagnósticos são basicamente a apresentação do baixo apetite ou apetite em excesso, insônia e hipersônia, uma baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, enfim, eu vou explicar tudo isso certinho por pelo menos 2 anos. Outros tipos de depressão: transtorno disfórico pré-menstrual e o transtorno depressivo específico ou inespecífico. Esse aqui é o slide que eu transformei, que era o primeiro slide, antes da gente falar de todos os tipos de depressão, era o primeiro slide, que eu me lembro era a Rit que ia falar. Então, eu vou falar sobre transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente, e depois a Rit fala esse slide aqui, tá bom, Rit? Aí você explica o transtorno disfórico pré-menstrual e o transtorno depressivo específico ou inespecífico. Então, lembrando que o TDPM, que é o disfórico pré-menstrual, é algo bem mais forte que a TPM, então a mulher, ela realmente desenvolve sintomas depressivos durante ali 1 semana antes da menstruação. Então a mulher, ela tem dificuldade para realizar as atividades dela, ela tem um humor ali bem característico, né? Bem, como a gente pode dizer, bem irritável. Então coisas mínimas já acabam criando aí situações que atrapalham a vida dela e a vida das outras pessoas. Ela não sente mais força, mais vontade de realizar atividades que antes ela gostava. Fica muito triste, o humor realmente depressivo ali, deprimido. Se isola, ela tem vontade de se isolar, não tem disposição para realizar as atividades. Então é algo bem mais forte, que vai bem além ali da TPM, tá bom? É uma depressão mesmo, sintomas depressivos, né, de incapacidade, realmente incapacitam essa mulher ali durante 1 semana antes da menstruação, e aí devem desaparecer esses sintomas ali com o início da menstruação, cerca de 2, 3 dias depois da menstruação, esses sintomas devem desaparecer. Transtorno depressivo específico ou inespecífico, né? Isso é quando a pessoa ela apresenta alguns sintomas da depressão, mas esses sintomas não são característicos, né, para classificar essa pessoa em algum dos tipos já citados, né? Mas esses sintomas que a pessoa apresenta são igualmente ali prejudiciais, né? Igualmente são significativos para a pessoa, ela realmente sofre com aqueles sintomas, mas ela não é classificada ali em nenhum dos tipos que a gente citou. E é claro que aqui nesse trabalho, nessa apresentação, a gente colocou alguns tipos, tanto de transtorno bipolar e alguns tipos de transtornos depressivos. Existem diversos tipos. E se a gente fosse falar sobre todos, a gente não conseguiria utilizar aí só uma aula para poder falar. Isso seria algo muito mais pesado, que demandaria muito mais tempo, tá bom? Mas é isso, basicamente. Aqui a gente traz mais uma dica de filme, que é o filme As Horas, né, que conta a história de 3 mulheres que estão ali, enfim, eu vou explicar. Tratamentos, a Rit que vai mandar bem aí nos tratamentos pra gente, falar sobre eles, né, a gente vai falar que os transtornos de humor
eles não possuem ali, como que eu posso dizer, uma cura específica ali. Tipo, você vai fazer uma cirurgia, vai tomar um medicamento XYZ e vai se curar. Nunca mais você vai ter nenhum episódio de humor. Não existe isso, tá? Nem para depressão e nem para bipolaridade. É o controle desse sistema. Ai, meu Deus, tá quase acabando meus coisas. O que existe é o controle desses sintomas. Então, aí você explica das terapias, dos diversos tipos de terapias e cita a ECT, que aí aqui eu vou falar sobre a ECT, vou explicar tudo certinho. Aí chega o estudo de caso que eu vou conduzir também para dar tudo certo. Vou explicar essa fase do relacionamento terapêutico. E aí vem isso daqui, que são os diagnósticos de enfermagem. E aí, como vocês já sabem, a gente vai alternando aqui, cada um vai falar um slide, ok? Se eu não me engano, a Maria começa nesse, aí vem a Rit, aí vem eu e eu, ok? Aí fontes, a nossa frase e acabou. É isso, estudem bastante.